A graça e a paz a todos nossos irmãos. Quero ler com vocês Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados e queridos irmãos, o que é que nós vemos aqui nesse texto de Isaías? Particularmente, eu acredito que aqui, Isaías, o profeta, ele foi arrebatado até o céu. Eu creio que ele foi arrebatado até o céu. A palavra do Senhor diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então Isaías, ele foi levado até o céu para uma purificação. Diz a palavra do Senhor: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. 3 vezes. Isso aqui é a Trindade. Santo é o Pai, Santo é o Filho e Santo é o Espírito Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então ali Isaías teve aquela visão maravilhosa. Ele sofreu um translado. Ele sofreu um harpazo. Ele foi até o céu. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então Isaías, no versículo 8, diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Então Deus estava procurando alguém para fazer a sua obra. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ou seja, quem há de ir por nós? Está falando no plural, ou seja, aqui é a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías, ele foi levado até o céu. Depois ele voltou para a terra para fazer a obra de Deus. Então o que é que eu vejo aqui, meus queridos irmãos? O que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui a leva da igreja. A igreja ela será levada. Depois ela volta aqui para a terra. Ela volta. Isaías foi levado. Então aqui eu vejo o harpazo. A igreja vai ser levada. Ela é levada no harpazo, depois ela volta. Isaías foi, depois ele voltou. Então a igreja vai no harpazo e volta na parousia para reinar com Cristo durante 1000 anos. Então as pessoas que não entendem as escrituras, que não procuram a orientação do Espírito Santo, elas questionam isso.
A igreja, ela vai subir, mas depois ela vai voltar para cá. Então nós vemos que Isaías, ele foi levado, depois ele voltou. Ou seja, a igreja, ela vai ser levada no arpazo, depois ela volta na parousia para reinar com Cristo durante 1000 anos. E nós temos um outro exemplo disto em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz assim, ó, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, fui arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Então Paulo é outro exemplo. Paulo foi levado até o céu. E lá Paulo recebeu as revelações sobre a igreja. Os mistérios sobre a igreja, os mistérios sobre o arrebatamento, foi revelado a Paulo. Depois Paulo, o que aconteceu? Paulo voltou. Ou seja, a igreja será arrebatada. A igreja vai para o céu no arpazo. Depois ela volta na parousia. Então isso é fato, meus irmãos. Então nós temos esses dois exemplos de pessoas que foram e voltaram. Isaías foi e voltou, tipificando a igreja que vai no arpazo e volta na parousia. Paulo foi e voltou. Paulo foi no arpazo e voltou na parousia. Então vamos mostrar alguns textos que mostram a volta de Cristo com a igreja. Zacarias 14, versículo 5. Então não tem como colocar esses dois eventos juntos, não tem como colocar arpazo e parousia junto, como faz os pós-tribulacionistas, não tem como, meus amados. É Zacarias 14, versículo 5. Vamos lá. E fugirei pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugireis de diante do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E todos os santos contigo. Aqui não está falando de anjos, aqui é a segunda vinda. É a segunda vinda em Jerusalém. Aqui é a parousia. Jesus volta com a sua igreja que ele levou no arpazo. Agora vamos para Judas. Judas 14, que é um outro texto que fala da segunda vinda. Judas 14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então esses santos aqui é a igreja, que ele levou no arpazo. Ele levou a igreja no arpazo e voltou com ela na parousia, no final da grande tribulação. Agora Apocalipse, mais um texto de Apocalipse, capítulo 19. Não é anjo, meus irmãos, é a igreja que está voltando com ele para reinar 1000 anos. Apocalipse 19, versículo 14. Diz assim: e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Isso não é anjos. Anjos não veste vestido de linho branco, fino, vestidos de linho fino, branco e puro. Isso aqui não é anjo, isso aqui é a igreja que está voltando com ele em Jerusalém. Vamos mais um texto de Salmos, capítulo 126, onde fala da segunda vinda, onde Jesus ele traz consigo a sua igreja. Salmo de número 126, versículo de número 6, diz assim, amados, Salmo 126, versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, quem é aquele? Esse é Jesus. Jesus levou a preciosa semente do Evangelho nas terras quentes da Galileia, andando e chorando. Então ele andou e chorou pelas almas. Diz a Bíblia que Jesus ele chorou pelas almas. Ele vendo a multidão, ele teve grande compaixão, porque andava como ovelhas desgarradas, que não tinha pastor. Então aquele que leva a preciosa semente, este é Jesus. Ele levou a preciosa semente do Evangelho nas terras quentes da Galileia. Ele andou e chorou. Aí diz assim, voltará. Isso aqui é parousia. Isso aqui é a parousia, ele voltará. Sem dúvida. Ele vai voltar sem dúvida em Jerusalém. Ele volta na parousia com alegria. Por que ele vai voltar com alegria? Trazendo consigo os seus molhos, ou seja, trazendo consigo a sua colheita, os molhos da primícia. Os molhos da primícia que ele levou, a igreja será levada na colheita das primícias, na colheita da cevada. Ele leva a igreja, depois ele volta com a igreja. Então Salmo 126, versículo 6, mais uma prova de que Jesus volta em Jerusalém
trazendo a sua igreja. Vou ler de novo: aquele que leva a preciosa semente, este é Jesus. Andando e chorando, Jesus andou e chorou nas terras quentes da Palestina durante 3 anos e meio. Ele voltará, isso aqui é parousia, sem dúvida, sem dúvida. Então não há argumento nenhum para dizer que Jesus não vai voltar. Ele vai voltar sem dúvida, isso é fato incontestável. Ele vai voltar com alegria, na parousia, trazendo consigo seus molhos que ele levou na colheita no Harpazo. Então os molhos é a igreja que vai ser arrebatada no Harpazo. Então, meus amados, nós vemos aqui os exemplos de que a igreja vai e volta. Paulo foi e voltou, Isaías foi e voltou. Ou seja, Harpazo e parousia. A igreja vai no Harpazo e ela volta na parousia. Amém, meus irmãos? Nós estamos vivendo nesses dias importantíssimos em que nós precisamos de estar preparados, porque estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ficar firme, vamos ficar vigilante, porque Jesus Cristo voltará. Deus abençoe a todos, nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus.